O Brasil está oficialmente autorizado a discriminar pessoas brancas. Sim, você não ouviu errado. O STJ, a mais alta corte no país depois do STF, tomou uma decisão chocante que pode mudar drasticamente o conceito de justiça no Brasil. Agora, dependendo de quem for a vítima, a lei muda. Se você é branco, pode ser alvo de ofensas raciais e, segundo o STJ, isso não será crime. E isso não é exagero, foi sim uma decisão oficial. Até onde vai essa inversão de valores? Será que o racismo agora tem lado? Vamos entender tudo isso nesse vídeo aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não esqueça de compartilhar o vídeo porque isso tem que ser discutido. O caso tomou corpo recentemente quando um juiz de Alagoas aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público alagoense após uma queixa-crime feita por um italiano. Em diálogo pelo WhatsApp entre o homem negro e o italiano, o homem negro disse: "Essa cabeça branca europeia e escravagista não deixa você enxergar nada além de você mesmo." O caso foi para o Ministério Público e o Ministério Público depois tornou-se o responsável pela denúncia. E logo uma promotora decidiu fazer a denúncia em janeiro, pois ela disse que viu sim injúria racial na fala do homem negro. O juiz aceitou a denúncia e a tipificação adotada pelo Ministério Público. O Ministério Público disse que levou em conta as provas acostadas aos autos, as quais foram protocoladas pela defesa do italiano. Porém, o advogado do homem negro, o qual faz parte do núcleo jurídico Instituto Negro de Alagoas, disse que a lei não pode ser aplicada à denúncia feita por pessoas pertencentes a grupos hegemônicos. As entidades de luta do movimento negro no estado também defenderam o homem negro e, claro, criticaram a denúncia feita pela promotora, dizendo que é um caso de racismo reverso e que não é previsto na lei de racismo. E as palavras, então, do advogado foram que todos nós concordamos que com a nova lei a denúncia só poderia ser feita pelo Ministério Público. Imaginávamos que a promotora iria verificar e ver que não tem cabimento um homem negro ser acusado de injúria racial contra um homem que é branco. Mas não foi isso que ocorreu, disse o advogado do homem. Essa é uma referência ao artigo 20C, o qual foi adicionado à lei original de 1989. Mas a lei original diz no artigo 1º: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E o artigo 2º diz: a injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Isto é, a lei original prevê que racismo é racismo e não especifica grupos, cores e esse tipo de coisa. No entanto, depois, como em toda a lei brasileira, alguém adicionou um penduricalho, que é esse artigo aí, o 20C, feito agora, em 2023, o qual diz: na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. A partir daqui, então, inclui-se grupos minoritários, mas não há uma definição precisa. A interpretação assim fica livre e, portanto, pauta-se na sociologia para definir o que seriam esses grupos minoritários. O problema é que esses grupos minoritários definidos pela sociologia moderna, eles são minoritários por um recorte de tempo e não em todo o tempo da história. Ao longo da história humana, muitos grupos foram sociologicamente minoritários. Isso significa que toda a interpretação sociológica que temos hoje em dia, que nos embasamos hoje em dia para tudo, parte do século XIX para cá. Então, é claro que é uma interpretação extremamente limitada, porque, por óbvio, quer nos fazer crer que o racismo surgiu com o colonialismo, com os europeus, e isso não é verdade. E mesmo abrangendo o contexto, porque é um caso de um homem negro e um homem italiano, a Itália nem sequer foi protagonista nesse contexto colonial e muito menos no transporte transatlântico de escravos. Isto é, a probabilidade de um italiano ter escravizado alguém no Brasil ou ter vendido um escravo para alguém no Brasil é nula. Mas o que causou bastante estranheza foi que na semana passada o STJ definiu então que não existe injúria racial contra brancos. O relator, que é um ministro, considerou que é inviável a injúria racial por parte de uma pessoa negra contra uma pessoa branca. Isso porque, segundo eles, a tipificação de crime de injúria racial foi feita para proteger as minorias historicamente discriminadas. No entanto, por exemplo, seria relevante considerar a discriminação contra alemães, italianos e japoneses, que foi promovida aqui no Brasil em larga escala. Uma política que foi promovida pelo governo brasileiro, pelo Getúlio Vargas, e foi implantada como política de Estado essa discriminação. Uma política que
pelo visto, vigora até os dias de hoje, não é? Lembrando que se você for descendente de europeus e quiser reconhecer a sua cidadania, eu indico a Alma Cidadania. Eles trabalham sim com cidadania italiana, mas também com várias outras. Entre em contato com eles com o meu código Lenguamare 2025 e você consegue aí alguns benefícios como desconto para o seu processo. E então, em decorrência da decisão do STJ, um deputado de origem japonesa, que fique bem claro isso, protocolou um projeto de lei, o qual define o racismo como aquilo que ele realmente é: a discriminação de qualquer cor, raça, etnia, religião ou qualquer procedência nacional. O Poder Judiciário está legalizando o racismo no Brasil. Isso é um grande abuso. A justificativa do relator atropela a legislação ao deixar de proteger um princípio fundamental do Estado de Direito. A justiça não deve permitir que uma injustiça sistêmica valide uma tese que promova o racismo. Ora, se todos somos iguais perante a lei, fica então autorizado o ato discriminatório? Essa tese é pífia, afirmou o deputado. E como dito aqui, toda a interpretação sociológica que serve de base para quase tudo, principalmente para as leis, ela parte do século XIX para cá. Isso significa que as leis estão se pautando em uma realidade totalmente cega. Ao longo da história, diferentes povos africanos praticaram a escravidão e escravizaram vários outros grupos, tanto dentro do continente africano como fora dele. E a história da escravidão protagonizada por africanos se divide em 4 partes. A primeira foi a escravidão entre os próprios povos africanos. A escravidão existia na África muito antes do contato com europeus e árabes. Muitas sociedades africanas escravizavam prisioneiros de guerra, criminosos ou aqueles que não conseguiam pagar dívidas. Esses escravizados eram usados para trabalho agrícola, construção, serviço doméstico e até funções militares. Exemplos: o Império do Mali utilizava escravizados em minas e na agricultura. O reino de Dahomey capturava escravizados em guerras e os vendia ou usava em seu próprio exército. O Império Ashanti também praticava a escravidão como parte de sua estrutura econômica. A segunda parte foi a escravidão no comércio transariano e árabe. Muito antes do comércio transatlântico, povos africanos participaram do tráfico de escravizados pelo Saara e pelo Oceano Índico, vendendo prisioneiros para árabes e persas. Os escravizados africanos eram enviados para o norte da África, Oriente Médio, Pérsia e até a Índia. Alguns exemplos: o sultanato de Zanzibar era um grande centro do comércio de escravizados africanos com destino ao Oriente Médio. Os mercadores alças e tuaregues capturavam e vendiam escravizados no norte da África. E a terceira parte, talvez a mais importante nesse contexto aqui, foi a escravidão dos europeus pelos africanos e árabes. Os piratas berberes do norte da África capturavam europeus no Mediterrâneo e os vendiam como escravizados no mundo islâmico. Estima-se que entre 1 e 1,25 milhão de europeus tenham sido escravizados por consórcio do norte da África. E povos do norte da África, como os otomanos e berberes, capturavam cristãos europeus e os forçavam a servir como trabalhadores, remadores ou servos domésticos. E a quarta parte e última, a escravidão em tempos modernos e contemporâneos, isso mesmo, nos dias de hoje. A escravidão formal foi abolida na maioria dos países africanos no século XIX e XX, mas formas de trabalho forçado e tráfico humano ainda existem. Em algumas regiões, como a Mauritânia, o tráfico e a escravidão moderna ainda ocorrem, especialmente dentro de grupos étnicos específicos. Portanto, apesar de ser algo terrível, algo horrível, a escravidão foi uma prática comum dentro de todas as sociedades. E como visto aqui, os povos africanos também escravizaram outros africanos, europeus e outras pessoas de várias partes do mundo. Bem, já vimos aqui a importância de nós não nos perdermos em teses e interpretações limitadas da história. Mas tão importante quanto isso é nós mesmos nos aprofundarmos na nossa história, cultura e principalmente nossa língua. Se você for descendente de vênetos, como eu e boa parte das pessoas aqui que me seguem, eu tenho o curso de língua vêneta. A língua vêneta era a língua dos nossos imigrantes, também a língua ainda falada lá no Vêneto, é a nossa identidade, a identidade dos vênetos. Você pode acessar o curso aqui no link aqui embaixo. E temos uma novidade que é o curso de latim. O latim é a luz da civilização ocidental, uma grande ferramenta, aliás, para a recuperação da cultura europeia, a qual certamente não é discurso de ódio. Todos os povos podem enaltecer a sua cultura, a sua etnia, a sua história, a sua língua sem nenhum problema. E o link do curso também está aqui abaixo. Me deixa então aqui nos comentários, segundo você, você não acha que fazer distinções
de indivíduos para aplicar uma pena, isso não causa mais desigualdade dentro da sociedade do que igualdade? Me deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você quer ver agora na prática um caso de racismo contra brancos, então aconselho que você assista esse vídeo aqui. Também não deixe de ler os comentários, que aí você vai ter certeza que a injúria racial contra brancos existe mesmo.